Eu queria só te fazer uma pergunta sobre. Você estava falando dessa questão das pessoas não sacarem muito da política, com a importância da política. E eu acho que isso também passa muito por isso que a gente está falando da extrema-direita, né? A extrema-direita me parece que pegou já esse discurso que já existe há muito tempo, né? Ah, a política não presta para nada, é tudo igual, aqueles papos que a gente ouve desde, né? Eu tenho 30 anos de jornalismo e 30, bem antes eu já ouço isso e né, cobrindo política, tudo, você sempre ouve muito isso, e isso sempre elegeu muito candidato, assim, né? Que é ou o salvador da pátria, ou o cara que agora era o Marçal, que vai fazer e acontecer, e no fundo não vai fazer porcaria nenhuma. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco, que eu acho que a gente está passando um momento muito difícil do avanço dessa é um misto de descrédito e o uso dessa descrença, né? E eu vejo isso em várias classes sociais, às vezes, sabe? Não é, eu sei que tem uma parcela que é muito politizada, mas tem muita gente que não enxerga isso. Se você conversa com algumas pessoas, outro dia eu ouvi uma pessoa falando para mim assim: ah, eu pego no dia para escolher vereador, eu pego o santinho no chão. Eu falo, ah, não, sério, não faz isso. Dá uma pesquisada. Hoje é tão fácil você conseguir informação, né? Entra nas redes, vai buscar os candidatos pelos partidos que você acha Mas parece que esse projeto, que é um projeto primeiro, indicar esse candidato maluco, né? Que nem o Pavanato foi eleito como uma pauta antitrans, a pauta dele, é um cara completamente desequilibrado, você percebe, assim. Mas parece que esse projeto tem caminhado. Como fazer, não só para combater a extrema-direita, mas a disseminação desse discurso meio molenga, assim, meio tipo, ah, não vou fazer nada, nada vai adiantar. E você que é uma mulher que está mostrando aqui com tanta força, com tantos anos de militância, como fazer para fazer as pessoas, vamos dizer, acordarem um pouco? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Acho que é um diálogo mesmo, sabe? Eu entendo muito quando pessoas pobres estão cansadas, né? Porque aí aparece só de 2 em 2 anos. E aí a minha candidatura, ela nasce também com um grito de revolta, né? Com um grito de a gente elegeu vocês, assim, vocês precisam ouvir a gente. Então, eu acho que é diálogo mesmo, assim. Por isso que eu fiz. Eu não parei desde o dia, porque, né, não consegui descansar, porque eu fiz questão de votar dentro dos territórios que eu fui no período de campanha e dizer assim, ó, estou eleita e a gente está aqui, esse mandato também é de vocês. E eu quero fazer plenárias com mulheres, com PCDs, com pessoas negras, dentro dos territórios, Zona Sul, Zona Leste, dizer assim, olha, agora a gente tem um mandato e agora a gente vai fazer política, porque é dessa forma que se faz essa mudança, sabe? Tem corpos que estão muito cansados, tem corpos que estão exatamente assim, gente, e aí a pessoa sequer volta para nos ouvir, sabe? E aí, nesse lugar, e eu amo conversar com pessoas que não acreditam mais na política. Você sabe que eu amo quando a pessoa fala assim, eu não acredito mais. Eu falo, com você mesmo que eu quero conversar. E aí... Essa energia que você tem, você convence mesmo. É isso, para a gente furar a bolha mesmo. E esse diálogo, eu entendo esse cansaço. Esse cansaço também já passou pela minha avó, esse cansaço também já passou pelo meu pai. Então, mas existe muita gente boa mostrando que há uma nova forma de se fazer política, né? Que há uma nova forma com comprometimento de se fazer política. Então, acho que essa que é a grande disputa. E não é uma disputa fácil, é uma disputa que é trabalhosa mesmo. Quando a gente fala de construir coletivamente, dá um trabalho danado, mas é a única forma possível. E aí, por isso que eu, no começo da minha fala, eu falei sobre dizer que a esquerda precisa voltar para a base. O que a esquerda precisa fazer é eleger pessoas que nunca saíram da base. Cada vez mais, para que a gente possa fazer essa disputa não só em período eleitoral, mas o tempo inteiro. A gente tem que fazer essa disputa o tempo inteiro, né? E isso precisa ser algo constante.
Não se vira voto apenas na Paulista, não se vira voto apenas no Twitter, se vira voto no olho a olho, se vira voto lá. Todo mundo está falando sobre Zona Norte, Zona Sul, não ter tido menos votos, né, para o Ricardo Nunes, é óbvio, né, sabendo dessa máquina e tal. Mas você está onde? Você foi lá na Zona Norte? Você foi lá na Zona Sul dialogar? Ontem eu estava lá na Zona Norte, hoje eu estava lá na Zona Sul exatamente por isso. Né? Se é lá que a gente precisa dialogar, é lá que a gente vai dialogar. É lá que a gente precisa, então é lá que a gente vai. Agora, não dá. O que não dá para acontecer? O que não dá para acontecer é a pessoa não sair do seu sofá, não sair da sua cadeira e depois reclamar que a Zona Norte e a Zona Sul não sabem votar. E que, ai meu Deus, pessoas pobres são burras. Não, não dá. Isso não dá. A não ser que você faça alguma coisa, porque essa cidade também é sua, aí você também não pode reclamar do resultado. Eu acho que essa que é a grande questão. Porque a gente é isso, assim, a gente tem que ser o candidato a prefeito. Cada um tem que ser o candidato a prefeito. Porque essa cidade, ela é nossa, ela não é nossa. Então, ela é responsabilidade nossa de construí-la. E como virar o voto de quem votou no Marçal? Kate, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é difícil. Pô, eu tô muito no sentido de o que eu estou fazendo, né? Eu tenho muitos votos evangélicos, por exemplo. Eu tenho muita liderança evangélica. A gente constrói há anos, eu construo há anos com lideranças evangélicas, porque eu construo nas favelas, né? Então não tem como. Então, você é evangélica? Você é evangélica? Eu sou cristã, mas eu fui criada em igrejas evangélicas, minha família toda é evangélica e tal. E aí eu acho que é muito nesse olho a olho, sabe? Dialogando, assim. Do Marçal, eu peguei alguns votos, e aí eu fui fazer uma roda, e aí a gente vai dialogando mesmo, de qual ponto, sabe? Eu acho que a minha principal estratégia, é primeiro ouvir a pessoa. Eu não chego falando, né? Eu chego ouvindo. Sim. E aí, a partir desse ouvir... Isso aí. Aí, a partir desse eu vou pegando ponto a ponto do que a pessoa falou, e aí eu vou destrinchando o que ela trouxe, porque assim, o que a pessoa trouxe é o que é importante para ela. Né? Isso é o que é muito importante para mim. E aí a gente vai dialogando, assim, e aí a gente vai fazendo essa ponte. Como eu fui criada na igreja evangélica, e aí, se for discutir Bíblia, eu vou discutir também. Assim. E aí eu conheço. E aí a gente vai fazer esse debate também, assim. E aí eu tenho conseguido... Eu sempre passei muito, né? Dentro do... E aí tem uma questão, né? Que aí pega, né? Porque eu sou de favela, então a pessoa, tipo assim, é diferente de uma pessoa que mora em Pinheiros, dialogar que a galera não vai ouvir. Aí eu falo assim, não, eu sou uma mulher favelada, eu tenho 5 diplomas, que aí pega também na hora, e eu sou cristã. E aí a pessoa meio que vai abrindo o ouvido, né, para me ouvir. Sim. Porque aí, por exemplo, se ela for discutir família, a esquerda defende família, defende todas as famílias. Essa que é a grande questão. E aí, mas você vê também como o fake news ele vai pegando, né? Como as mentiras vão se entranhando dentro das periferias, por isso que é importante a gente estar lá fazendo esse diálogo. E aí é isso, assim. Aí, óbvio que tem aqueles temas sempre... eu sou uma mulher do PSOL, o aborto sempre vem, o assunto do aborto. Eu acho que uma grande estratégia que eu tenho feito é que eu vou dialogando conforme eu quero que dialogue com a minha avó. Eu sempre penso sobre isso, sabe? Sim. Minha avó é uma mulher de 70 anos, evangélica. Como que eu chego nela? E aí eu dialogo a partir disso. Quando eu faço roda de mulheres evangélicas, certeza que vão perguntar sobre aborto, certeza. E eu não fujo, não. O que eu faço é um grande exercício com elas. Eu peço para elas fecharem os olhos. E eu falo para ela, eu quero que levante a mão aqui. Quem já fez aborto ou quem conhece alguém que fez aborto. Aí, sempre tem uma que não levanta a mão com vergonha. E aí eu falo para ela, essa mulher deveria estar presa agora? Quem acha que essa mulher deveria estar presa agora? Continue com a mão levantada. Todas abaixam a mão sempre. Eu falei, então, agora a gente vai falar sobre a legalização do aborto, porque é uma questão de saúde. E aí, o que vocês acham sobre isso? Pronto, é um ponto de partida. Porque se eu já chego contando sobre estatística, mulheres negras que mais morrem e tal, que é mesmo, eu não dialogo com ela. Ela vai até me ouvir, porque ela não vai se levantar e sair, mas o ouvido dela está fechado. Ela não vai me ouvir. Então, que é um grande problema, eu acho.
para a gente poder falar, porque as pessoas falam, não, é chata, esquerdista. É isso. Nossa. É preconceito mesmo. São táticas que eu aprendi dentro da igreja evangélica também, são táticas que eu aprendi no movimento negro, do movimento de favelas, como que eu chego, sabe? Eu estou querendo construir uma cidade boa para mim e para você, né? A Bíblia, e aí é isso, a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. O que eu quero para mim? O melhor. Então, para você, eu também quero o melhor. Mas o para o outro também. E para o outro também. E para o outro também. E para isso, a gente precisa construir uma cidade com mais equidade. E aí, todo mundo... E aí tem uma coisa que todo mundo sabe quando a gente fala sobre violência, quando a gente fala sobre falta de comida na mesa. E aí, nesse lugar, a gente se encontra. E aí, a gente pode até discordar de um monte de coisa, mas tem um lugar que a gente se encontra. A gente se encontra quando eu digo para ela que o candidato a prefeito, esse desprefeito, foi o vereador que fez a PL para colocar ração para as nossas crianças nas escolas públicas. Isso. Entendeu?